fiz um vídeo aqui falando sobre o novo filme do Michael Jackson que vai sair. E eu, como um grande fã, eu fiquei pensando o que é que não pode faltar nesse filme do Michael Jackson. O que é que eles não podem deixar passar. E foi aí, pensando nisso, que eu fiz uma lista de coisas que, na minha opinião, tem que ter no filme, independente de vários aspectos. E eu queria debater hoje com vocês. Se vocês também não viram o vídeo anterior, veja lá, que foi eu reagindo ao trailer, explicando algumas coisas. Mas bora lá! E aí, galera, meu nome é William Lima e bom, vamos lá falar sobre o filme do Michael Jackson, né, e que eu estou muito ansioso. Provavelmente, se você tá vendo esse filme, esse vídeo, né, no futuro, aí vocês já podem até comentar aí se as coisas que eu listei tava no filme ou não tava, né. Mas, enfim. Bom, normalmente filmes de artistas, né, que Hollywood, quando vai falar sobre algum artista, eles passam pano sobre alguns aspectos, passam pano sobre outros, omitem algumas coisas, porque é complicado fazer um filme sobre a vida de um artista quando os direitos autorais dele ficam para a família, por exemplo, né? E é claro, nenhum familiar vai querer ver o seu filho ou pai, que foi um grande artista, né, expor os seus podres, né, vamos se dizer assim, para mídia, ou criar um filme e botar essas coisas sabe, que não foram tão legais, vamos se dizer assim. Então é meio que lógico, na minha opinião, que vai talvez existir uma certa porcentagem de coisas que possivelmente eles queiram ocultar, não mostrar, por essa questão. Como eu acabei de explicar, que tem muitos filmes aí a rodo, se você pegar para muitos filmes de artista, né? E a gente não tá falando de um artista qualquer. Na minha opinião, nós estamos falando de um baita artista, né, completo. Porque o que eu acho que diferencia Michael Jackson é que ele é um artista completo. Não só apenas na música, mas também na dança, nas suas apresentações e na sua evolução artística. Principalmente um dos caras que mais evoluiu nos videoclipes, cara. Pois é, mas a gente não vai falar sobre isso. Então bora lá. Primeira coisa que, na minha opinião, não deve faltar de jeito nenhum, deve ser bem explorado, explicativo, é sobre o pai do Michael Jackson ser muito agressivo com ele. Literalmente, o pai do Michael Jackson batia no Michael Jackson para que ele cantasse. O pai do Michael Jackson obrigava a ele aos ensaios, ele não tinha infância, ficava falando direto sobre a aparência do Michael Jackson, dizendo que o nariz dele era grande, era feio e não sei o que. Então eu acho que essa é uma das primeiras coisas que eu gostaria de ver, esse início sofrido dele, que não deve ser ocultado. Na verdade, a infância, a parte da infância, do que resultou sobre como o Michael Jackson até ficou em questão de aparência, porque você entende essas questões de aparência que ele modificou, principalmente por causa dos traumas de infância. Então, ocultar uma parte grande que foi o seu pai no início de criança Michael Jackson ainda, seria, na minha humilde opinião, um grande erro em todos os aspectos, a vida do Michael e tudo mais, né? Então, tem que ter no filme. Bom, já que a gente está continuando, eu acho que também é muito importante falar sobre a evolução do Michael Jackson dentro da banda dele, dos irmãos, né, que é o Jackson 5, né? Eu acho que provavelmente o filme vai abordar sobre isso, como o Michael Jackson, entre os irmãos, a banda que tinha, né, no início, né, enfim, como ele se destacava, mas ao mesmo tempo, o Michael Jackson, por ter como é que eu posso dizer, uma habilidade maior em dança, os seus irmãos tinham que seguir, e o seu pai botava muita pressão, tipo, o irmão mais novo, né, que eu acho que era o Michael Jackson, ele tinha que ensinar para os outros irmãos, senão o pai tacava ali cacete, dizia, faz igual o Michael Jackson, senão vai apanhar, faz igual o Michael, né? Então, eu acho muito importante ter essa evolução dele, e também a partir do momento que teve uma mini treta, vamos se dizer assim, que Michael Jackson resolveu deixar a banda dos irmãos, o Jackson 5, e aí foi partir para a carreira solo dele. Querendo ou não, quem carregava a banda do grupo dos irmãos era Michael Jackson, sabe? E ele queria
sair daquilo, ele queria fazer a carreira solo dele, ele queria, de uma certa maneira, voar, né, que a gente viu que ele voou, decolou, foi para outros, né, mas não é fácil, porque ao mesmo tempo ele sabia a pressão que iria sofrer dos irmãos, de toda a questão de contrato, de toda a questão de que, pô, os irmãos não vai sobreviver sem o Michael Jackson, a banda, né, o Jackson 5, mas eu acho importante mostrar um pouco desse relacionamento, como é que o Michael Jackson pensou, o que é que ele sentiu enfim, nessas desavenças, se foram grandes, se foram pequenas, como é que os irmãos pensaram em todas essas coisas. Seria muito da hora. Outra parte muito importante, que eu espero que tenha no filme, que retrate bem, que é um ponto bem crucial, foi um momento do Michael Jackson que ele estava ensaiando para uma propaganda da Pepsi, se não me falha a memória, e um show de propaganda lá e tudo mais. Enfim, resumidamente, um fogo de artifício atingiu o cabelo do Michael em cheio e acabou queimando todo o couro cabeludo de Michael, todas aquelas coisas que ele sofreu, uma indenização terrível, blá blá blá. Se você não sabe dessa história, enfim. E aí, galera, é onde começam os vícios do Michael Jackson sobre remédios, né? Porque para fazer a cirurgia de transplante capilar e abrir e tudo mais, implementar uns negócios loucos, é muito remédio, é muito dopamina, é muita coisa. Toma, injeta, e um corpo qualquer não tem como ficar insano, né? Então eu acho que essa seria uma parte muito importante, falar sobre a vida do Michael, falar sobre os medicamentos, alguns vícios que ele obteve e tudo mais. E como eu falei, toda essa parte da história é importantíssima para levar, no caso, para a parte final do Michael Jackson. Mas eu acho muito importante também falar sobre o que aconteceu após o acidente, o que ele fez com o dinheiro também. Eu acho importante as doações que ele doou para caridade de incêndio, enfim, todas essas coisas, mas também focar nas partes ruins, no sentido de vícios em medicamentos e tudo mais. Então eu acho que isso não pode faltar no novo filme do Michael Jackson. Sim, eu quase ia falando Minecraft aqui, não sei porquê do nada, mas enfim. E agora vamos botar o tabu na mesa, né? Então, o grande polêmica sobre o abuso com crianças. Pois é, que Michael Jackson sofreu lá todo o ataque, não só uma vez, depois 2 vezes e tudo mais, a mídia, todo mundo enlouquecendo, como assim? Logo Michael Jackson, que é uma eterna criança, e todo aquele bafafá. Eu acho que isso explodiu no mundo todo, nossa, peso que isso deve ter dado para o Michael Jackson, uma das piores coisas, e dor de cabeça deve ter dado para o Michael Jackson, e que no final foi até constatado pela FBI, se não me falha a memória, que não tinha nada, sabe? A FBI que estava vasculhando algumas coisas sem o Michael saber, ligações telefônicas, investigação na casa, uns negócios assim, não encontraram absolutamente nada. Mas eu acho que é muito importante o filme falar sobre isso. Eu não acho que seria legal, talvez, não sei, mas eu acho que seria mais importante não deixar passar em branco, pelo menos, sabe? Citar. Eu não sei se o filme vai, tipo, só ignorar essa parte. Ah, não, ignora toda essa parte dessa grande polêmica que foi o abuso com crianças, né? Enfim, que no final não ocorreu, a FBI, as provas e tudo mais, no final foi inocentado por outros fatores, enfim. Mas eu acho que é importante ter no filme justamente para mostrar como o Michael Jackson ficou sobre essa situação e a cabeça dele, sabe? Então eu acho que é importante, querendo ou não, ter no filme, faz parte da história dele e uma das maiores polêmicas do mundo. Outra parte que eu acho muito importante, que eu acho que essa vai ter no filme, né? Mas, não sei, isso aqui é o que eu tenho que ter no filme, né? Então, doenças como o vitiligo que ele teve, né? O vitiligo, eu não sei se estou pronunciando certo, enfim. O vitiligo, para quem não sabe, é uma doença que sofre uma pigmentação da pele, né? E no caso do Michael, foi que ele era negro e começou a ter umas partes do corpo dele que ficaram brancas. Mas, tipo, não é branca igual a minha pele, é tipo branca mesmo. É uma doença da pigmentação da pele. E o Michael, para não ficar todo, digamos assim, desconfigurado, desregulado, ele começou a tomar uma dosagem de medicamento para que ele ficasse todo de uma cor, ou pelo menos tentasse ficar o mais rápido todo de uma única só cor
de negro, no caso, a gente sabe, ele passou a ser uma pessoa branca, o que, enfim. Então, eu acho importante falar sobre isso, falar sobre essa doença, né, o que é que... Porque há boatos que aquela luva lá que o Michael Jackson usa, galera, não foi por acaso, né, é porque a mão dele parecia que... toda a parte da mão dele estava branca, mas a parte da mão dele em si estava ainda a pele negra, né, as cores negras e tudo mais. Então, para não ficar uma destoância, alguma coisa, ele resolveu usar luvas e tudo mais. Então, enfim, uma doença também traz criatividade ao artista, né, a esse boatos aí. E claro, o racismo, né, onde o Michael Jackson fez a música Black, preto e branco, né, Black White, né, que é aquela música Black, White, Black, enfim, muito da hora o videoclipe dessa música, meu Deus do céu, sensacional. Mas eu acho importante a luta que o Michael Jackson teve também contra o racismo. Se não me falha a memória, ele foi o primeiro artista negro a aparecer na MTV, que a MTV não liberava, e o Michael foi lá, no sentido da palavra, né, e escrachou e falou: você vai passar sim meu videoclipe aqui na MTV, não é só porque eu sou negro não, você vai passar. Enfim, então essas partes é importante, mostrar um pouco também das loucuras que a galera insinuava em cima do Michael Jackson. Michael Jackson do nada tinha um macaco como estimação, e a galera chamava o Michael Jackson de doido, de louco, insano e tudo mais. Eu acho que é importante mostrar isso sim. Então, só para frisar mais isso, o que eu quero dizer é que, claro, que eu tenho certeza que no filme vai ter mostrando como era o Michael Jackson em palco, cantando, mostrando seus dons, sua arte. Eu acho que isso o filme vai sem sombra de dúvida ter, né? Mas a parte que eu quero deixar escancarada aqui é que eu quero ver a vida do Michael Jackson sem estar nos palcos. Porque a gente quer ver a sua vida, quem era o Michael, como é que ele falava com as pessoas, o que é que ele fazia, a sua vida em off, né, em backstage, né, o que é que ele fazia atrás dos palcos, como ele reagia, quais eram os seus hobbies, no sentido da palavra. A gente quer ver no sentido mais humano, sem ser apenas o lado artístico, de show, música, famas e tal, como é em muitos filmes ou em muitos documentários. A gente quer ver a vida do ser humano, afinal de contas, querendo ou não, Michael Jackson é um ser humano como qualquer outro. E eu acho que o filme tem que focar muito nisso, ou mais ou menos sobre isso, sobre a vida dele, como ele era atrás de todo esse glamour, vocês estão entendendo, né? Atrás dos palcos, resumidamente. Por último, não menos importante, a última coisa aqui que eu acho que tem que ter no filme, né? Que eu acho que, enfim, tem que falar um pouco sobre isso, é sobre a sua morte em geral, como ocorreu, sobre os vícios do medicamento que chegaram até ele, né? Até aquele momento, como eu falei, não foi do nada, foi do transplante capilar que ele começou a ter isso, não conseguia dormir, só dormia através dos remédios, e falar sobre um médico que aplicou uma dosagem alta, né, do medicamento e tudo mais, e que acabou provocando a morte do Michael Jackson, falar sobre essa confiança que ele tinha com esse médico e etc. Então, até no final chegar o seu legado, né, e infelizmente falar sobre isso, o que é que aconteceu, o médico ele foi inocentado, não foi? Até hoje eu não sei se ele foi inocentado, né? Eu lembro que ele tinha perdido lá a carteirinha dele de médico, ficou preso, depois saiu, depois voltou, nem sei mais, mas eu acho importante falar sobre tudo isso, o peso, de uma certa maneira, que foi o Michael Jackson carregar a vida que ele tinha, que a gente sabe que não é fácil. Claro que ele tinha todas as mordomias, né, de um artístico, de uma pessoa rica e tudo mais, mas a gente não vê o outro lado, que é o peso de carregar tudo isso. Bom, essas foram uma das pequenas coisas que eu separei. Se vocês acham ou sabem de outras coisas que não poderia faltar, comenta aí, talvez eu faça uma parte 2, digamos assim, de coisas que eu esqueci nesse vídeo, que deve ter no filme, né? Faça uma parte 2, não sei. E comenta aí sobre algum filme que eu poderia estar falando aqui, seja dando a minha opinião, seja eu dando spoiler, explicando algumas coisas, tá bom? Então, não mais é isso, se inscreva no meu canal, lembrando que tem vídeos aí direto, deixa o seu like, que isso ajuda demais. Não mais é isso e até mais.